Jornal da Mix. E o Teatro Carlos Gomes está com inscrições abertas para artistas interessados em aproveitar a oportunidade de se apresentar no mais nobre palco da cultura regional, sem custos e o melhor, recebendo cachê. Essa é a terceira edição do Cultura Viva e quem está conosco para falar dessa iniciativa é o gestor de projetos do Teatro Carlos Gomes, Rodrigo Dalmolin. Muito bom dia, Rodrigo, como estás? Tudo ótimo, bom dia Pancho, bom dia Gisele, é um prazer estar aqui com a Rádio Mix hoje de manhã para a gente falar de mais desse projeto. Fizemos você acordar mais cedo hoje, né? Para falar de coisa boa, acho que vale a pena, né? Eu acho que ele já acorda cedo. É sempre um bom motivo. Viu? Eu já acordo cedo. Normalmente eu não falo tanto de manhã, então estou com essa voz um pouco mais rouca, mas vamos lá. Mas isso é normal, isso acontece com a gente também, por isso que a gente tem que acordar bem antes de começar o jornal para a voz ficar boa. Pois então. Rodrigo, me diz uma coisa, é a terceira edição do Cultura Viva, se eu não me engano, né? Quantas bandas já se apresentaram no Teatro Carlos Gomes nas outras duas edições? Isso, o projeto como um todo, ele traz 12 espetáculos musicais para o teatro, 8 apresentações já aconteceram, e a gente está selecionando agora, até essa semana, então, um convite geral a todos os músicos de Santa Catarina para se inscreverem. São mais 4 atrações que vão acontecer no finalzinho de setembro e início de outubro. Ou seja, as inscrições para as bandas interessadas, a partir disso vai ser feita uma seleção, né? Quantas inscrições vocês têm recebidos aí com base nas outras edições? Foi em torno de 30, 32, 35 inscrições por sessão do festival, né? Então você vê, a gente estava selecionando 4 bandas, 4 grupos e tínhamos mais de 30 inscritos. É uma demanda aí pelos músicos catarinenses poderem circular pelo estado, né? A ideia do projeto é justamente essa, né? Fazer o palco do Teatro Carlos Gomes, essa infraestrutura tão acolhedora, né? Oferecer infraestrutura completa para os músicos, com cachês, com produção, com camarim, né? Com toda essa possibilidade para o músico estar se apresentando de forma plena, sendo selecionado por uma banca técnica que vai avaliar, né, as características de originalidade, de repertório musical, para dar uma opção para o público bem diversificada do que se produz enquanto música no estado. E, Rodrigo, tem critério para participar? Tem alguma restrição ou exigência para que essas bandas possam se inscrever? Sim, a ideia é de que sejam músicos atuantes no estado de Santa Catarina, né? Sediados e atuantes no estado. O projeto ele acaba dando esse panorama, né, da produção musical catarinense. E como ele é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, a ideia é justamente a gente fazer um panorama da produção catarinense, né? De músicos que podem ser bandas, grupos musicais, grupos orquestrais, corais. A modalidade, né? A linguagem musical é bastante ampla, desde que seja do Estado de Santa Catarina. Não há restrição de gênero musical, por exemplo, não é, Rodrigo? Não, pode ser rock, pode ser pop, pode ser música erudita, pode ser música popular, é aberta à produção musical. A ideia é justamente, a gente consegue também ter um panorama do que se está produzindo no estado com isso, né? Uhum. Movimenta a cena e dá essa oportunidade de um edital de pauta dentro da estrutura do Teatro Carlos Gomes. E após essa seleção, que forem definidas as bandas, enfim, deve ter um período aí de preparação, essas bandas vão se apresentar? Como é que vai ser a execução final desse projeto? Então, o conceito é basicamente esse. A gente abre o edital de pautas, fica com inscrições até agora, quarta-feira, dia 9 de agosto. E aí passa para o processo de seleção. A gente tem uma banca de notório saber, que são musicistas de diversas áreas, justamente para a gente ter um olhar mais amplo do que está se produzindo. E aí a gente tem no dia 17 de agosto a divulgação dos 4 selecionados. Normalmente a gente divulga 4 selecionados e 2 suplentes, né? Aí segue uma questão mais burocrática, que é contratual mesmo, né, de fidelizar esse serviço, né, esse vínculo entre o artista e entidade, para daí a gente executar a nossa pauta agora no finalzinho de setembro, dia 30 de setembro e 1º de outubro. Os shows, então, 30 de setembro e 1º de outubro. 2 shows por noite, imagino eu, no Teatro Carlos Gomes, né? Então, esse é o modelo novo de projeto que nós estamos organizando. Na primeira edição, nós fizemos um show por noite, dentro do pequeno auditório. Na segunda sessão, a gente fez 2 shows por noite dentro do salão de festas do teatro.
E nessa oportunidade nós vamos fazer os 4 shows na mesma noite no grande auditório. E aí no dia 1º, que é o domingo, a gente tem um outro braço do projeto, que é a prática orquestral. A gente está com 60 alunos bolsistas de instrumentos de orquestra, violino, viola, violoncelo, metais, e esses alunos fazem as aulas, os ensaios nas terças-feiras, e vai ter esse grande concerto no domingo. É o outro braço do projeto. Uma parte para músicos catarinenses e outro para estimular a prática orquestral. Então vai ser um festival praticamente, né? Pois Os 4 é. shows na mesma noite é um Isso. festival Cultura Viva, de fato, né? Vamos dizer assim, um tocando atrás do outro e a gente e dá podendo aquela ideia. essas atrações. Exatamente. O festival também, o para quem público for até, assistir, é às vezes, gratuito? É sempre gratuito a atração, por conta do subsídio público, também a gente opera desta forma, né? E a ideia de inclusive, divulgar a partir das 16 horas as bandas. Porque em algum momento alguém tem um apreço por um gênero musical, mas, eu tô aqui, aproveito e eu já conheço um outro, que talvez não seja muito do meu apetite musical normalmente, mas passa a conhecer. Então dá essa ideia, né? Como a gente, quando vai a grandes festivais, que você vê um pupurri de espetáculos, né? Numa mesma noite. O mais legal, né, Oportunidade. Rodrigo, é que beneficia todo mundo, né? Só ganha, né? Só todo mundo ganha, né? Ou seja, o espectador não paga para assistir 4 shows dos melhores músicos do estado aí selecionados pelo Teatro Carlos Gomes, né? O Carlos Gomes ganha porque vai ter esse movimento gigantesco dentro da casa dela, aproximando a comunidade, aproximando os músicos de todo o estado também do Teatro Carlos Gomes, o que é muito importante, né? E por fim, os músicos, né? Que têm a oportunidade de se apresentar num palco sensacional que é o Teatro Carlos Gomes, sem tirar um tostão do bolso, ou pelo menos, né, pouquíssimo se for para tirar, e recebendo o cachê, apesar do espetáculo ser gratuito, né? Muito legal, deve ser gratificante. Realizador, né? Exatamente, fazer parte de um projeto desse, né? Imagino eu. Então, é realmente dignificante, é muito prazeroso esse processo todo, e a gente traz essa lógica do ganha-ganha, né? Porque desde o princípio da própria lei de incentivo à cultura, onde há renúncia fiscal, o Estado recua em receber seus impostos, aprovando projetos culturais previamente que tenham dentro da legislação o que atende, né, o acesso à cultura, o fomento, a distribuição, o acesso da comunidade ao que se produz de arte. E a gente conta com as empresas patrocinadoras que aportam recursos que se transformariam em tributos e passam a fomentar a cultura. Se eu puder citá-las, por gentileza, Claro. a gente tem o apoio de algumas empresas parceiras. O projeto é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, através das empresas Altenburg, Blumenau Iluminação, Carton Brook, Rede Cooper, DC Condor Distribuidora, Dicave, Carsten e Top. São empresas que estão na região, que apostam na cultura, né, na valorização dessa circulação. Os espetáculos são selecionados, vêm a Blumenau, recebem esse cachê, essa infraestrutura, toda essa ajuda de custo para poder tornar o espetáculo viável. O público, né, compartilha dessa produção, e isso tudo num grande movimento cultural, né? Tem uma parte, os músicos todos juntos, né? Também Tem isso, essa troca de informação de camarim, tem todo esse movimento cultural que acaba por acontecer quando a gente tem um projeto desses em atividade. Maravilha. Para encerrar rapidamente, Rodrigo, teremos Cultura Viva em 2024? Olha, a gente tem um projeto que é o Cultura para Todos, que é um projeto que daí opera na Lei de Incentivo à Cultura Federal, da qual a gente já incorporou essas ações do Cultura Viva para o ano de 2024. Uma ideia, inclusive, de ter edital de pauta para teatro, para música e para dança. Então, os projetos a gente lança num primeiro momento como piloto, amadurece, ajusta e deixa ele em cartaz, né? Até porque depois da pandemia a gente tem um esforço grande de trazer públicos de volta às plateias, né? Verdade. É um exercício de todos, né, de retomar as atividades de lazer. O mundo contemporâneo mudou um pouco, mas a gente ainda acredita na importância de celebrar todos juntos, né, numa sala de espetáculos, batendo palmas, se emocionando, né, e vivenciando tudo que um teatro pode oportunizar. Não tenha dúvida. Então, lembrando aí, até o dia 9 de agosto, quarta-feira aí dá para fazer a inscrição pelo site, é gratuito, músicos e bandas de Santa Catarina podem se inscrever, entra lá no site, vai ter estrutura técnica, cachê, e a gente conversou então com o Rodrigo Dalmolin, que é aí O gestor de projetos do gestor de teatro, projetos do teatro e que veio conversar com a gente aqui no Jornal da Mix. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui, Rodrigo.
Obrigado, Gisele. Obrigado, Pancho. Um grande prazer. teatrocarlosgomes.com.br. Acessem, inscrevam-se, esperamos vocês lá. E ao público, finalzinho de setembro, dia 30 e dia 1º de outubro, venham ao Teatro Carlos Gomes gratuitamente para assistir os espetáculos. Divulgaremos aqui no jornal também. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Até mais. Até mais. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.